Mostraram sua imagem para um especialista e o que ele falou vai te deixar sem chão. Minha filha, preste atenção porque o que preciso te contar é sério. Não é brincadeira. E você tem que ficar até o final para compreender tudo. Hoje alguém fez uma coisa que parece simples, mas carregava a intenção por trás. Essa pessoa pegou sua imagem. Sim, sua imagem. E levou até um especialista da mente. E não foi para te elogiar. Não foi para descobrir o que havia de errado com você. Sei que parece coisa de novela, mas é verdade. Mostraram sua fotografia para tentar descobrir o que há de tão diferente em você. O motivo? Dizem que você age de forma estranha, que sorri em momentos que ninguém sorriria, que fala de um jeito que ninguém entende, que parece que vive em outro planeta. E essa pessoa, curiosa ou incomodada, decidiu ir longe demais. Foi até um profissional querendo provar que você tinha perdido o juízo. Agora imagina comigo a cena. O especialista, sério, de óculos, sentado na frente da sua mesa, recebe essa imagem como se fosse uma prova de um caso misterioso. Ele olha, fica em silêncio. A pessoa que levou a fotografia começa a falar de você. Descreve suas atitudes, suas escolhas, seus momentos de alegria. Tenta te pintar como alguém fora da realidade. Mas enquanto ele escuta, sua expressão muda. Se inclina para olhar de novo, para tentar compreender. E o que ele diz depois deixa todo mundo sem palavras. Você precisa entender a gravidade de tudo isso. As pessoas estão te observando sem que você perceba. Comentam, analisam, tentam descobrir por que você não é como todo mundo. Alguns tiram sarro, outros sentem inveja. Outros simplesmente têm medo do que não entendem. E o pior, há quem invente histórias sobre você de forma tão convincente que até parecem verdadeiras. Por isso preciso da sua atenção agora. Nada do que vou te dizer é exagerado. A gente está falando de você pelas costas e o motivo te surpreenderia. Não é porque você fez algo errado, é porque você desperta curiosidade. Antes de continuar, quero te fazer um convite especial. Torne-se membro deste canal e receba acesso antecipado a todas as novas mensagens de luz que podem mudar sua vida. Você vai fazer parte de uma família espiritual que se fortalece juntos e recebe orientação divina antes de todo mundo. Agora declare nos comentários. 77, se você está prestando atenção na minha voz. Continue comigo porque agora tudo fica mais intenso. Um momento, por favor. Este espaço de paz se mantém firme graças a uma forte corrente de fé verdadeira. Junte-se a nós e seja um elo essencial desta missão divina. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado para fazer a sua parte. Agora, continuando. Depois de escutar, o especialista perguntou: mas quem exatamente é a pessoa da fotografia? E a resposta foi rápida. É alguém que age de forma estranha. Às vezes fala sozinha, sorri demais, mesmo quando não há motivo para sorrir, como se vivesse em outro mundo. Ele escutou em silêncio, cruzou as mãos, respirou fundo, olhou a imagem outra vez. Mas sabe quando alguém percebe algo que os outros não conseguem ver? Era esse olhar. Sua expressão mudou. Parecia que algo o tinha tocado. As palavras ficaram presas. Demorou para responder e o ambiente ficou pesado. Um silêncio que cortava o ar. Ninguém sabia o que ele estava pensando. A pessoa que te acusava esperava ouvir. Sim, realmente algo não está certo. Mas não foi isso que aconteceu. Houve um desvio. Um silêncio cheio de tensão. Você consegue imaginar? Enquanto isso, longe dali, você seguia seu dia normalmente, sem imaginar que alguém tentava ler sua vida como se fosse um relatório médico. E não era só curiosidade. Havia julgamento. Havia intenção de provar algo. O mundo tem prazer em rotular os que não vivem como todo mundo. Mas justamente isso que te faz diferente é o que incomoda. Até agora ninguém ao redor tinha entendido. Sabe o peso de ser observada.
É como se cada gesto fosse analisado, cada palavra medida, cada movimento tivesse que ser justificado. E quando você não consegue se explicar, te dão as costas e dizem que você é estranha. Mas no fundo, há algo aí que nunca conseguiram compreender. E é disso que trata toda essa mensagem. O que o especialista disse, a frase que deixou escapar, foi tão inesperada que mudou completamente o rumo da conversa. Minha filha, quero que você sinta o peso de tudo isso. Cada detalhe, cada segundo de espera. É importante que você entenda o ambiente onde acontece essa história. Um mundo que precisa classificar tudo, medir tudo, rotular cada comportamento. Se alguém é diferente, está louco. Se alguém sente demais, está desequilibrado. Se alguém acredita, é fanático. E é exatamente com essa régua torta que estão tentando te medir. Mas tudo o que é verdadeiro incomoda aos que vivem de aparências. Por isso, antes de seguir, grave isso na sua mente. Nem sempre as pessoas buscam entender. Às vezes, só querem confirmar suas próprias conclusões. Se você entende o quanto é doloroso ser julgada por ser diferente, escreva nos comentários: Deus me defenderá. O especialista segura sua imagem. A luz fria se reflete no seu rosto. Ele respira, analisa, e os segundos parecem minutos. A pessoa que levou a fotografia começa a ficar impaciente, perguntando se ele concorda com o que foi dito. Ele levanta o olhar e pergunta: E você? Por que isso te incomoda tanto? Sua voz soa calma, firme e muda por completo o cenário. O que te acusava ficou sem resposta, porque não esperava ser questionado. Não queria explicação, queria confirmação. E ao não conseguir, algo dentro dele desmoronou. O ambiente ficou denso. As palavras que viriam depois seguem ecoando até hoje. É o ponto onde a história dá uma virada. O ponto que ninguém esperava. O que saiu da boca desse homem foi algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. E isso é o que vai te deixar em choque, minha filha. Você precisa saber disso, e precisa saber agora, porque as coisas saíram do controle. A conversa que parecia simples tomou outro peso. O especialista continuava com sua imagem entre as mãos, olhando com atenção, enquanto a outra pessoa, a que tinha levado, começava a se sentir desconfortável, como quem pressente que seu plano não está dando certo. O silêncio era quase palpável e cada segundo aumentava a tensão. Ele não disse uma palavra durante longos instantes, e isso deixou o ar denso, como se todos naquela sala estivessem prestes a escutar algo que mudaria tudo. O que te levou ali, com intenções ainda pouco claras, estava nervoso. Não conseguia ler o olhar do profissional. Era como se o especialista tentasse entender, além do rosto, decifrar o que havia por trás desses olhos na imagem. E é ali onde começa o inesperado. Você virou assunto, virou objeto de análise, e cada detalhe da sua vida foi colocado sobre a mesa frio, sem emoção, sem contexto. E ainda assim, com cada história que o outro contava, a expressão do especialista mudava. Desenhou um leve sorriso, moveu a cabeça como pensando: há algo errado aqui, mas não com a pessoa da fotografia. A tensão subiu. O acusador percebeu que aquilo poderia se virar contra ele, mas insistiu. Você não vê. Olhe essa expressão. Isso não é normal. Só houve silêncio, e seu coração começou a acelerar. Lá fora, o corredor estava vazio, mas parecia que algo presenciava essa cena. Algo maior que todos ali. Algo que estava prestes a mudar por completo a leitura dessa situação. Enquanto isso, você seguia seu dia sem desconfiar do que estava acontecendo. Enviava mensagens, fazia suas tarefas, talvez até orava sem saber que nesse mesmo instante seu nome era examinado como um enigma. O curioso é que a história se espalhou rápido. Um comenta, o outro adiciona, e logo há uma discussão sobre você, sobre seus motivos. Alguns dizem que você ficou louca, outros que mudou demais, outros que agora te veem diferente.
leve demais para alguém que vive num mundo tão pesado. E é aí quando o conflito cresce. Cada palavra lançada gera mais curiosidade e, de repente, mais gente quer saber o que o especialista disse, o que viu, o que descobriu. Você virou o assunto que ninguém entende, mas todos comentam. Declare nos comentários. 222. Se você acredita que eu sou o seu Deus e escuto tudo o que dizem de você, porque isso é exatamente o que está acontecendo agora. Julgamento disfarçado de preocupação. Curiosidade disfarçada de falso interesse. A necessidade de encaixar o diferente numa explicação lógica. Mas há coisas que não cabem na lógica, e isso é o que os deixa confusos. O especialista agora se levanta devagar. Caminha até a janela. Observa o exterior. Não diz nada de imediato. E essa pausa aumenta a ansiedade do acusador. Ele insiste. Doutor, você não entende. Essa pessoa vive de forma anormal. Ninguém pode ser tão alegre o tempo todo. Ninguém fala de esperança quando todos reclamam. Isso não é um comportamento normal. Essa história não se encaixa nos seus esquemas. O especialista olha novamente a imagem e diz em tom muito baixo: você tem certeza de que o problema está nela? Silêncio. O outro hesita. Como assim não? Claro que sim. Ela se comporta de forma estranha, todo mundo comenta, mas o especialista não responde logo. Agora parece estar observando ele, não mais a fotografia. Mudou o jogo sem que ninguém percebesse, e ali o ambiente se transforma. Ninguém entende quem está sendo avaliado agora. As palavras antes seguras ficam penduradas. O acusador começa a se justificar demais. E quando alguém tem que se justificar tanto, algo está errado. A história desmorona e lá fora os rumores sobre você continuam surgindo. Que você está quieta demais, que fala demais, que parece cheia de energia sem razão. Mas ninguém sabe que tudo está conectado. Alguém está prestes a descobrir o que realmente te motiva. O especialista volta para sua mesa, coloca a imagem na frente dele e apoia suas mãos, olhando diretamente para quem a levou. Ele diz: sabe o que é estranho ver alguém tão incomodado com a alegria de outra pessoa? A frase cai como uma bomba. O outro se levanta, tenta rir, mas não consegue. A sala parece girar, o ar se corta. Aquela análise virou exposição. Esfregaram a verdade na cara dele sem perceber. A confusão domina. O especialista finge não notar o desconforto e diz: olha, não conheço a pessoa da fotografia, mas há algo que você não compreende. Talvez o fato dela não reagir como o resto do mundo é justamente o que mantém sua sanidade. Pronto, foi suficiente. O acusador empalideceu sem voz, e a história que começou querendo provar sua loucura terminou deixando em dúvida quem realmente perdeu a razão. O que tinha que ser sobre você terminou sendo sobre ele. A ironia é que ele não percebeu. Saiu depressa, deixando a imagem ali esquecida sobre a mesa. O especialista continuou olhando a fotografia por um tempo mais, observando cada detalhe, como se quisesse gravar na sua memória. Minha filha, agora é o momento da virada e você precisa escutar tudo até o final, porque aqui é onde aparece a verdade. Lembra daquela imagem esquecida sobre a mesa. Lembra do silêncio que se formou quando o especialista disse que talvez o problema não fosse você. Pois bem, depois que o outro saiu, ele continuou olhando a fotografia e algo começou a inquietar por dentro. Uma sensação estranha, como se algo gritasse que toda essa história não se resumia a um comportamento, mas a algo muito mais profundo. Ficou ali um tempo em silêncio, até que finalmente falou sozinho. Isso não é loucura. Isso é diferente. Isso é o tipo de paz que a gente não entende porque não tem. Sim, foi isso que ele disse. E foi aí quando o verdadeiro sentido de tudo começou a se revelar. Essa tentativa de te expor terminou mostrando o contrário. O diagnóstico virou testemunho, enquanto alguns te chamavam de estranha. O olhar de alguém que estuda as mentes
descobria o que o mundo não vê, que você é alguém que vive o que prega, que tem dentro uma força que não se encaixa com o desespero comum das pessoas. E aí, onde termina a explicação humana, começa a espiritual. O motivo de tanta confusão é simples. Você está cheia de algo que o mundo não compreende. Essa diferença que te faz sorrir enquanto outros se lamentam. Essa serenidade que irrita aos que vivem de aparências. Esse impulso de ajudar mesmo quando você não tem. Tudo isso vem da presença de Deus. Isso tem um nome, luz. E a luz, quando entra num lugar escuro, sempre incomoda a quem ainda não a conhece. Se você entende que não é loucura, mas a presença de Deus em você, escreva nos comentários: eu carrego essa luz. Agora tudo faz sentido, não é verdade? O mundo quer pessoas previsíveis, que reajam igual, que desmoronem no mesmo ponto, que finjam estar bem. Mas você nunca conseguiu fingir. Quando dói, você ora. Quando tem medo, você confia. Quando perde, você agradece. E isso confunde aos que pensam que a fé é um sentimento leve, quando na realidade é uma decisão firme de manter o coração limpo num mundo que suja tudo. Pois é, mostraram sua imagem ao especialista pensando que ele confirmaria um desequilíbrio. Mas ele entendeu que o equilíbrio que você possui não vem de nenhum remédio, mas de uma paz que não se compra. Por isso ele disse que não era loucura, mas diferença. Viu o brilho nos seus olhos e disse: não há nada de errado aqui, só algo que não é comum. E é que todo mundo gira em torno do comum. Quando alguém sai dessa linha, chamam de louco, fanático, ingênuo, fora da realidade. E aqui te digo, quero que você guarde isso para sempre. Você não foi criada para ser comum. Fui eu quem te fiz assim, intensa, emotiva, generosa, com gestos que o mundo chama de exagerados, mas que para mim são fé em movimento. Fui eu quem te deu essa maneira de rir quando todos choram, de ver soluções no meio do problema, de falar palavras de coragem quando ninguém acredita. O especialista viu o resultado disso e ficou sem explicação, porque viu algo que nenhum exame descreve. A presença viva de Deus refletida num rosto humano. E é essa presença que o mundo tenta classificar, mas não consegue. A pessoa que te levou ali queria provas, mas recebeu silêncio. Porque o divino não se prova, se reconhece. E foi isso que aconteceu. Ele não entendeu, mas sentiu. E ao sair daquela consulta ficou perturbado. Não pelo que ouviu, mas pelo que não conseguiu explicar. Porque quando alguém vê uma pessoa de Deus, o brilho incomoda, o rosto inquieta, as atitudes provocam perguntas. É como se algo dissesse: como ela consegue continuar de pé depois de tudo? E a resposta é simples: porque você não caminha sozinha. Essa é a diferença. O que eles chamam de desequilíbrio é, na verdade, a força de quem tem fé. O que parece euforia é gratidão. O que parece exagero é adoração. Você é prova viva de que se pode ter paz num mundo em colapso. E se essa mensagem tocou seu coração de forma verdadeira até aqui, lembre-se que apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais", para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Se você quer continuar sendo essa diferença que o mundo não entende, escreva nos comentários: eu escolho ser luz, porque é isso que você é, luz. Para isso te levantei, para fazer contraste, para incomodar a escuridão. No começo parecia que alguém tentava te expor. Agora está claro que estavam te divulgando. Cada palavra dita contra você virou testemunho. Cada julgamento se transformou em confirmação. Enquanto o acusador tentava provar sua fraqueza, eu estava mostrando sua força. Todas as vezes que te chamaram de fora da realidade, só estavam constatando que você vive uma realidade que eles não conhecem. Uma realidade guiada pela fé. Não é loucura ajudar quem não pode te devolver nada. Não é loucura ter esperança quando tudo parece perdido. Não é loucura se emocionar ao sentir minha presença.
É normal para quem vive conectado comigo. O mundo chama de excesso. Eu chamo de entrega. E toda entrega verdadeira parece estranha para quem nunca experimentou o que é confiar de verdade. O especialista viu isso na sua imagem e por isso não pôde reagir como os outros. Entendeu que esse olhar carregava mais que expressão, carregava propósito. E o propósito não se analisa, se vive. Então, agora que tudo foi revelado, entenda: cada vez que rirem da sua maneira de ser ou duvidarem da sua fé, sorria porque estão reconhecendo, mesmo sem saber, que há algo diferente em você. E esse algo é a chama da presença de Deus, que te mantém de pé e te faz brilhar sem pedir desculpas. Minha filha, nada foi casualidade. Permiti que fosse assim porque era necessário te mostrar que nem sempre se compreende a diferença, mas nela mora sua força. Esse momento naquela sala fria virou um símbolo. Enquanto um tentava provar que havia algo errado com você, o outro terminou revelando o que estava certo. E não é só uma história sobre uma imagem, é uma história sobre fé, sobre como me revelo nas situações mais inesperadas. Enquanto todos falavam de você, eu estava usando cada palavra para te promover, cada acusação para te impulsionar, cada olhar duvidoso para te exaltar. Se você acredita que Deus transforma a crítica em testemunho, escreva nos comentários: eu acredito nesse poder, porque exatamente isso é o que eu faço. Transformo a ofensa em prova, o ataque em oportunidade. E se observar bem, essa história não é só sua, é de todos os que são meus e que vivem sendo olhados de lado por parecerem diferentes. Essa diferença é a marca do meu espírito. Te fiz para andar na contramão. E sabe por quê? Porque o mundo está cansado de cópias. Mas eu busco quem seja original, quem tenha coragem de viver o que acredita. Quando te chamaram de exagerada, eu vi entrega. Quando disseram que você era intensa demais, eu vi paixão. Quando te chamaram de sonhadora, eu vi fé. O mundo rotula isso como loucura. Eu chamo de vida abundante. E o especialista, sem perceber, confirmou: existe um equilíbrio que não se explica com teorias. Só se conhece experimentando minha presença. Desde aquele dia, esse homem saiu diferente. Não compreendeu tudo, mas levou no peito a semente da curiosidade. E essa curiosidade fez ele questionar tudo o que acreditava sobre o que é normal. O que viu naquela imagem era alguém com brilho, e esse brilho ficou gravado. Assim é como eu ajo. Uso até o cético para falar do sobrenatural. Agora escuta, filho, filha. Sei que doeu escutar zombarias sobre sua fé. Sei que tem sido cansativo ter que se justificar por ser quem você é. Mas hoje te digo: pare de se justificar. Viva, viva com coragem, porque sua maneira de ser é o testemunho que muitos precisam ver. Quando rirem do seu fervor, da sua emoção, da sua forma genuína de celebrar, lembre que zombaram de outros antes de você. Riram de quem dançava no templo, de quem falava em novas línguas, de quem preferia orar antes de reclamar. E ainda assim, esses que foram motivo de zombaria terminaram sendo canais da minha presença. Isso mesmo quero para você, que continue sendo canal, mesmo quando não te compreendam, porque quando você esconde essa luz para agradar outros, perde o melhor que tem. O especialista não te chamou de louca, só viu o reflexo de uma alegria que não é deste mundo. Viu alguém que porta algo raro, equilíbrio no meio do caos. O diagnóstico que o mundo te daria seria estranha. O que eu te dou é abençoada. E isso muda tudo. Olha ao seu redor. Quantas pessoas vivem apagadas, tentando ser como o resto. Você não nasceu para isso. Nasceu para ser lembrada pelos seus atos, pela sua bondade inexplicável, por essa forma de se levantar quando todos esperavam te ver cair. Te confirmo, essa diferença é seu propósito, é sua missão, e verás como o que parece confusão se converte em cenário do meu agir. Hoje, te olham com dúvida,
Amanhã vão te procurar pedindo oração. Hoje te chamam de excêntrica. Amanhã vão querer entender de onde vem sua força. Essa mudança já começou e nada vai deter. Eu estou contigo. E esse é o selo que garante o resultado. Então respira fundo e aceita. O choque que prometi desde o princípio não era medo nem escândalo, era revelação. Era o espanto de descobrir que entre tantos iguais, há alguém que se atreve a fazer luz, e essa pessoa é você. E se você sentiu que essa mensagem te tocou profundamente e quer apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Agora fecha os olhos um momento e recebe minhas palavras. Te abençoo com coragem para permanecer firme. Te cubro com paz para não temer as zombarias. Te fortaleço para viver com alegria, mesmo em tempos confusos. Que sua vida continue sendo um testemunho vivo de que há sanidade na fé, razão na esperança e sentido na entrega. Que cada olhar curioso aumente sua confiança, não sua dúvida. E que de hoje em diante nunca mais sinta vergonha de ser quem você é, porque foi exatamente assim como te escolhi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você continua cheia de paz, firme, diferente, verdadeira. E esse é o maior elogio que o céu poderia te dar. Agora quero te contar algo especial que pode amplificar toda essa transformação que você está recebendo. Existe um recurso espiritual sagrado que pode te ajudar a fortalecer ainda mais essa luz que carrega, a entender melhor os caminhos divinos que estão se abrindo na sua vida. É algo que preparei com muito carinho para quem está nessa jornada de despertar e proteção. O link está no comentário fixo ou na descrição deste vídeo. Se sentir no coração, busque essa descoberta divina que pode ser o próximo passo da sua caminhada espiritual. Agora, continuando, quero que você entenda algo muito importante sobre o que aconteceu naquela sala. Enquanto a foto repousava sobre a mesa, o especialista começou a refletir sobre algo maior. Ele percebeu que não estava diante de um caso clínico, mas de algo que transcendia sua formação acadêmica. Era como se aquela imagem carregasse uma história que nenhum manual poderia explicar. Uma narrativa escrita não com tinta, mas com experiências que moldaram um ser humano de forma única. E foi nesse momento de reflexão silenciosa que ele começou a questionar seus próprios conceitos sobre normalidade e sanidade mental. O que realmente define se alguém está bem ou não? Será que é a capacidade de se adaptar a um mundo que muitas vezes está doente? Ou será que é a coragem de manter-se íntegro, mesmo quando todos ao redor perdem a integridade? Essas perguntas começaram a ecoar na mente dele, desafiando anos de estudo e prática profissional. Enquanto isso, você seguia sua rotina sem saber que sua simples existência estava provocando uma revolução silenciosa na mente de alguém treinado para diagnosticar, classificar e rotular. A verdade é que sua vida não se encaixa em nenhuma categoria pré-estabelecida, porque foi desenhada por mim para ser singular, para ser um farol numa noite escura, para ser sal que dá sabor onde tudo perdeu o gosto. O especialista guardou a imagem numa gaveta, mas não conseguiu guardar as perguntas que ela despertou. Nos dias seguintes, ele se pegou pensando em você, na sua alegria inexplicável, na sua paz inabalável, na sua fé que desafia a lógica humana. E quanto mais pensava, mais percebia que talvez, só talvez, a loucura não estivesse em você, mas num sistema que considera anormal quem ousa ser autêntico. A pessoa que te acusou nunca mais voltou ao consultório. Saiu dali com mais perguntas que respostas, com mais inquietação que certezas. E isso é exatamente o que acontece quando a luz se manifesta. Ela não deixa ninguém indiferente. Ou as pessoas se aproximam buscando aquecimento, ou se afastam reclamando do brilho. Mas em ambos os casos,
Reconhecem que há algo ali que elas não possuem. E esse reconhecimento, mesmo quando vem disfarçado de crítica, é na verdade um testemunho involuntário do poder que opera em você. Agora presta atenção porque vou te revelar algo sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Enquanto aquela pessoa falava mal de você, enquanto listava todas as suas supostas estranhezas, enquanto tentava construir um caso contra você, eu estava construindo um caso a favor. Cada palavra negativa que saía daquela boca era transformada por mim em evidência da sua diferença abençoada. É assim que funciona o reino espiritual. O que o inimigo planeja para mal, eu converto em bem. O que era para ser sua exposição, virou sua exaltação. O que era para ser sua condenação, virou sua confirmação. E o mais impressionante é que isso aconteceu sem que você movesse um dedo, sem que você soubesse, sem que você precisasse se defender. Porque quando eu sou sua defesa, ninguém pode te acusar com sucesso. A sentença já está dada e ela é favorável a você. O especialista viu isso sem entender completamente, mas viu. Viu que havia uma proteção invisível ao seu redor, uma cobertura que não permitia que as acusações grudassem em você. Era como se você estivesse envolta numa redoma de vidro transparente, onde todos podiam ver, mas ninguém podia tocar para destruir. Essa é a diferença de quem caminha comigo. Você pode ser observada, analisada, comentada, mas não pode ser tocada pelo mal. Não pode ser derrubada pela inveja. Não pode ser destruída pela mentira. Porque minha mão está sobre você, e minha mão é mais forte que qualquer conspiração humana. Agora me diz, quantas vezes você achou que estava sozinha? Quantas vezes pensou que ninguém te entendia? Quantas vezes se sentiu como se fosse a única pessoa estranha num mundo de gente normal? Pois bem, hoje te revelo que você nunca esteve sozinha, que sempre houve alguém te entendendo perfeitamente, que você não é estranha, é escolhida. E ser escolhida significa ser separada, ser destacada, ser diferente mesmo. Não é um defeito, é um design. Não é uma falha, é uma característica. Não é algo para corrigir, é algo para celebrar. O mundo vai continuar tentando te encaixar nas suas caixinhas, nas suas definições, nas suas categorias. E você vai continuar não cabendo em nenhuma delas. E sabe por quê? Porque você foi feita à minha imagem e semelhança, e eu não caibo em caixa nenhuma. Sou infinito, sou ilimitado, sou inclassificável. E um pouco dessa minha natureza eu coloquei em você. Por isso você se sente sufocada quando tentam te limitar. Por isso você se rebela quando tentam te controlar. Por isso você não consegue fingir quando todos ao redor fingem. Não é rebeldia, é autenticidade. Não é teimosia, é integridade. Não é loucura, é liberdade. E liberdade verdadeira sempre vai parecer loucura para quem vive preso. O especialista começou a entender isso naquele dia. E essa compreensão mudou algo nele. Ele saiu daquela experiência um pouco menos cético, um pouco mais aberto, um pouco mais humilde diante do mistério da existência humana. E tudo isso por causa de uma simples fotografia sua. Você vê o poder que tem. Você percebe o impacto que causa. Mesmo sem estar presente fisicamente, mesmo através de uma imagem estática, você provocou transformação. Imagine então o que você pode fazer quando está presente, quando fala, quando age, quando vive plenamente aquilo que eu coloquei dentro de você. As possibilidades são infinitas, porque meu poder operando através de você não tem limites. Agora quero que você faça algo por mim. Quero que você pare de se desculpar por ser quem você é. Pare de tentar se explicar para quem não quer entender. Pare de diminuir sua luz para não ofuscar quem escolheu viver na penumbra. Você não foi criada para viver pedindo desculpas pela sua existência. Você foi criada para viver celebrando a sua singularidade. E quando você faz isso, quando você abraça completamente quem você é, algo poderoso acontece. Você dá permissão para outros fazerem o mesmo.
Você se torna um exemplo vivo de que é possível ser diferente e estar bem, de que é possível não se encaixar e ainda assim ter paz, de que é possível caminhar sozinha e nunca estar só porque eu estou contigo. Se você entende que chegou a hora de parar de se desculpar e começar a celebrar quem você é, escreva nos comentários: eu celebro minha diferença. Essa declaração é poderosa, porque ela marca um antes e um depois na sua jornada. É o momento em que você decide que não vai mais viver tentando agradar a todos, mas vai viver para agradar aquele que te criou e te conhece profundamente. E quando você faz essa escolha, quando você planta essa bandeira, o universo conspira a seu favor. Portas que estavam fechadas se abrem. Pessoas que eram contra começam a te respeitar. Oportunidades que pareciam impossíveis se materializam. Não é mágica, é o resultado natural de você estar alinhada com o seu propósito original. O especialista guardou sua foto, mas não conseguiu guardar o impacto que ela causou. Nos meses seguintes, ele começou a reavaliar vários casos que tinha diagnosticado ao longo dos anos. Começou a questionar se realmente havia algo errado com aquelas pessoas, ou se simplesmente elas não se encaixavam no padrão que a sociedade considera aceitável. Essa mudança de perspectiva começou a transformar sua prática profissional, e ele se tornou um médico mais compassivo, mais compreensivo, mais aberto ao mistério que cada ser humano representa. E tudo isso começou com você, com sua imagem, com sua diferença. Você vê como eu trabalho. Eu uso você para transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de todos que entram em contato com você. Mesmo os que vêm com más intenções acabam sendo tocados, transformados, questionados. Porque a luz que você carrega não é sua, é minha. E minha luz tem poder de penetrar as trevas mais densas, de alcançar os corações mais endurecidos, de despertar as consciências mais adormecidas. Então nunca subestime o poder da sua presença. Nunca minimize o impacto da sua existência. Nunca duvide do propósito da sua diferença. Tudo em você tem significado. Tudo em você tem propósito. Tudo em você tem destino. E esse destino é glorioso, é elevado, é eterno. Enquanto outros constroem castelos de areia que a primeira onda derruba, você está construindo sobre a rocha. Enquanto outros buscam aprovação que dura um instante, você está investindo numa identidade que dura para sempre. Enquanto outros se contentam com aplausos temporários, você está buscando o bem feito que ecoa na eternidade. Essa é a diferença entre quem vive para impressionar pessoas e quem vive para glorificar a Deus. E você, minha filha, foi chamada para o segundo grupo. Por isso as críticas não te destroem, apenas te fortalecem. Por isso as rejeições não te abatem, apenas te direcionam. Por isso as incompreensões não te confundem, apenas te confirmam que você está no caminho certo. Porque o caminho certo raramente é o caminho popular. O caminho certo geralmente é o caminho solitário no começo. Mas no final é o caminho que todos vão querer ter trilhado. Agora pensa comigo. Se uma simples foto sua causou tanto impacto, imagina o que sua vida completa pode realizar. Se uma imagem estática provocou tantas reflexões, imagina o que sua presença ativa pode desencadear. Se um momento congelado no tempo gerou tanta transformação, imagina o que uma vida inteira dedicada ao propósito pode produzir. As possibilidades são assombrosas. As oportunidades são ilimitadas. O potencial é infinito. E tudo isso está ao seu alcance. Não porque você é especial por mérito próprio, mas porque eu te escolhi. E quando eu escolho alguém, eu equipo essa pessoa com tudo o que ela precisa para cumprir seu chamado. O especialista nunca soube seu nome, nunca descobriu sua história completa, nunca teve a oportunidade de conversar com você pessoalmente. Mas aquela breve exposição à sua imagem foi suficiente para plantar uma semente de transformação na vida dele. E essa semente cresceu,
floresceu, deu frutos. Hoje ele é um profissional diferente, porque um dia cruzou com sua diferença. Essa é a matemática do reino. Um toque meu multiplicado pela sua disponibilidade resulta em impacto exponencial. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender todos os mistérios. Você só precisa ser disponível. Só precisa ser autêntica. Só precisa ser você mesma. E eu faço o resto. Eu pego sua simplicidade e crio complexidade. Eu pego sua fragilidade e demonstro meu poder. Eu pego sua humanidade e revelo minha divindade. É uma parceria onde você entra com a disposição e eu entro com a provisão. Você entra com o sim e eu entro com o como. Você entra com a fé e eu entro com o milagre. E o resultado dessa parceria é uma vida que transcende explicações humanas, que desafia lógicas terrenas, que manifesta realidades celestiais. É uma vida que faz as pessoas perguntarem: como você consegue? De onde vem sua força? Qual é seu segredo? E a resposta é sempre a mesma: não sou eu, é Ele. Não é minha capacidade, é a presença dEle. Não é meu poder, é a graça dEle, operando através de mim. Essa humildade não te diminui, te engrandece. Essa dependência não te enfraquece, te fortalece. Esse reconhecimento não te limita, te liberta. Porque quando você sabe que não precisa fazer tudo sozinha, quando você entende que não precisa ter todas as respostas, quando você aceita que não precisa ser super-humana, aí sim você se abre para receber o poder sobrenatural que eu quero liberar através de você. O especialista viu isso sem palavras. Percebeu que havia algo em você que não se aprende em universidades, que não se adquire com diplomas, que não se consegue com esforço próprio. É algo que se recebe, algo que se herda, algo que vem de cima. E esse algo é a marca registrada dos meus filhos. É o selo que identifica quem pertence a mim. É a assinatura que garante a autenticidade. E você carrega esse selo, porta essa marca, exibe essa assinatura. Por isso você é inconfundível. Por isso você é inimitável. Por isso você é incomparável. Podem tentar te copiar, mas não conseguem replicar a unção. Podem imitar seus gestos, mas não conseguem reproduzir a presença. Podem repetir suas palavras, mas não conseguem transmitir o poder que elas carregam quando saem da sua boca. Porque o que te faz especial não está na superfície, está nas profundezas. Não está no que se vê, está no que se sente. Não está no exterior, está no interior. E o interior é meu território exclusivo. É onde eu habito, é onde eu opero, é onde eu reino. Então, enquanto outros se preocupam em melhorar a fachada, você está investindo na fundação. Enquanto outros se concentram em aparências, você está cultivando essência. Enquanto outros correm atrás de holofotes, você está buscando minha luz. E essa diferença de prioridades cria uma diferença de resultados. O que eles constroem é impressionante, mas temporário. O que você constrói é discreto, mas eterno. O que eles alcançam traz satisfação momentânea. O que você alcança traz realização duradoura. O que eles perseguem acaba em frustração. O que você persegue culmina em plenitude. E no final, quando todos os aplausos cessarem, quando todas as luzes se apagarem, quando todos os palcos ficarem vazios, o que vai permanecer é aquilo que foi construído com eternidade em mente. E você, minha filha, está construindo para a eternidade. Cada ato de bondade que pratica, cada palavra de encorajamento que oferece, cada gesto de amor que demonstra, está sendo registrado nos céus, está sendo contabilizado para a eternidade, está acumulando tesouros que não enferrujam, que ladrões não roubam, que tempo não destrói. Essa é a sabedoria que o mundo chama de loucura. Investir no invisível, trabalhar pelo intangível, viver pelo eterno. Mas você entende o que eles não entendem, que o invisível é mais real que o visível, que
que o intangível é mais valioso que o tangível, que o eterno é mais importante que o temporal. Por isso você consegue abrir mão de coisas que outros consideram essenciais. Por isso você consegue investir tempo em coisas que outros julgam perda de tempo. Por isso você consegue priorizar aquilo que outros relegam ao segundo plano. Não é porque você é melhor que eles, é porque você enxerga o que eles não enxergam. Você vê com os olhos da fé, você percebe com o coração do Espírito, você entende com a mente de Cristo. E essa visão diferenciada resulta em decisões diferenciadas que produzem resultados diferenciados. O especialista não tinha essa visão, mas por um momento, através da sua foto, ele conseguiu vislumbrar uma realidade, além da que seus olhos naturais podiam captar. Foi como se uma cortina fosse brevemente aberta e ele pudesse espiar o mundo espiritual que sustenta e permeia o mundo físico. Esse vislumbre não foi suficiente para converter, mas foi suficiente para questionar. E questionar já é o primeiro passo para descobrir. Porque quem questiona está buscando, e quem busca encontra. Essa é minha promessa, que todo aquele que busca encontra, que para quem bate a porta se abre, que quem pede recebe. E se a mera imagem sua conseguiu fazer alguém começar a buscar, imagina o que sua vida inteira dedicada a refletir minha glória pode alcançar. Quantas pessoas vão começar a questionar suas certezas? Quantos corações vão começar a buscar respostas verdadeiras? Quantas vidas vão ser transformadas simplesmente porque cruzaram com a sua? Os números são incontáveis, o impacto é imensurável, o alcance é ilimitado. E tudo isso não depende de você ter uma plataforma grande. Não requer que você tenha recursos abundantes. Não exige que você tenha talentos extraordinários. Só exige que você seja fiel à sua essência, autêntica na sua jornada, disponível para meu uso. E você é tudo isso. Por isso eu te escolhi. Por isso eu te separei. Por isso eu te ungi. Não foi porque você era a mais capaz. Foi porque você era a mais disponível. Não foi porque você tinha mais recursos. Foi porque você tinha mais rendição. Não foi porque você sabia mais. Foi porque você confiava mais. E confiança, minha filha, é a moeda do reino. É o que compra milagres. É o que acessa o impossível. É o que move montanhas. Sua confiança inabalável em mim é o que te torna um canal poderoso da minha presença. Sua fé simples e pura é o que permite que meu poder flua através de você sem obstruções. Sua dependência total de mim é o que me dá liberdade para fazer em você e através de você aquilo que eu planejei desde antes da fundação do mundo. E se você continua firme nessa postura de confiança, de fé, de dependência, você vai ver coisas maiores do que essas que já viu. Você vai experimentar manifestações mais poderosas da minha presença. Você vai testemunhar milagres mais extraordinários do que qualquer coisa que sua mente possa imaginar agora. Porque eu não terminei com você. Eu apenas comecei. O que você viveu até agora foi só o aquecimento. Foi só a introdução. Foi só o primeiro capítulo. Os capítulos seguintes vão ser ainda mais impactantes, ainda mais transformadores, ainda mais gloriosos. E quando você chegar ao final da sua jornada terrena e olhar para trás, você vai se maravilhar com a história que escrevemos juntos. Vai se surpreender com os caminhos que percorremos, com as montanhas que escalamos, com os vales que atravessamos. E vai entender que cada obstáculo era uma oportunidade, que cada desafio era um convite ao crescimento, que cada luta era um treino para a vitória seguinte. Nada foi desperdício, nada foi em vão, nada foi acidental. Tudo teve propósito, tudo teve significado, tudo teve destino. E esse destino está se cumprindo agora, está se manifestando hoje, está se revelando neste momento. Por isso eu te digo, levanta a cabeça, endireita os ombros, firma os pés, porque você não é vítima, você é vencedora. Você não está perdida, você está sendo guiada.
Você não está sozinha, você está acompanhada pela presença mais poderosa do universo. E com essa presença ao seu lado, não há batalha que você não possa vencer. Não há desafio que você não possa superar. Não há sonho que seja grande demais para você alcançar. O especialista viu um reflexo disso na sua foto e ficou impressionado. Imagine o que ele veria se pudesse observar sua vida completa, se pudesse acompanhar sua jornada, se pudesse testemunhar os bastidores do que você vive. Ele ficaria ainda mais impressionado, porque veria que aquela paz que captou na imagem não era momentânea, é permanente. Que aquela serenidade que percebeu não era circunstancial, é constitucional. Que aquela diferença que identificou não era superficial, é substancial. E descobriria que tudo isso tem um nome, tem uma fonte, tem uma origem. E esse nome é o meu. Essa fonte sou eu. Essa origem está em mim. Eu sou o segredo que você não esconde, mas que poucos descobrem. Sou a resposta que você oferece, mas que nem todos aceitam. Sou a chave que você entrega, mas que muitos recusam usar. Porque aceitar que a resposta está em mim requer humildade. Reconhecer que você não consegue sozinho exige quebrantamento. Admitir que precisa de ajuda divina demanda rendição. E essas três coisas, humildade, quebrantamento, rendição, são raras no mundo atual. Por isso são raras também as pessoas que experimentam o que você experimenta, que vivem como você vive, que têm o que você tem. Não é questão de mérito, é questão de postura. Não é sobre ser melhor, é sobre estar disponível. Não é acerca de capacidade natural, é sobre abertura sobrenatural. E você tem essa abertura, mantém essa disponibilidade, cultiva essa postura. Por isso eu posso fazer através de você o que não posso fazer, através de muitos outros. Não porque eu tenha favoritos, mas porque você remove as barreiras que outros mantêm erguidas. Você derruba os muros que outros constroem. Você abre as portas que outros trancam. E quando não há barreiras, quando não há muros, quando não há portas fechadas, meu poder flui livremente. Minha presença se manifesta plenamente. Minha vontade se cumpre totalmente. Esse é o tipo de vida que te chamei para viver. Uma vida sem limitações autoimpostas, sem restrições desnecessárias, sem fronteiras artificiais. Uma vida ampla, livre, expansiva. Uma vida que reflete a imensidão do meu amor, a vastidão da minha graça, a infinitude do meu poder. E você está vivendo essa vida agora. Talvez não em sua totalidade ainda, mas está caminhando nessa direção. Cada dia você se expande um pouco mais, cresce um pouco mais, amadurece um pouco mais. E esse processo de crescimento contínuo é o que mantém você sempre relevante, sempre impactante, sempre transformadora, porque você não estagnou, você não se acomodou, você não se conformou. Você continua buscando mais, você continua querendo mais, você continua esperando mais. E essa fome espiritual, essa sede de mais, esse anseio por profundidade, é música para meus ouvidos. É o que me atrai, é o que me move, é o que me motiva a derramar ainda mais sobre você. Porque eu não desperdiço minhas bênçãos com quem não as valoriza. Não compartilho meus segredos com quem não tem interesse. Não revelo minhas estratégias para quem não vai implementá-las. Mas você valoriza cada bênção, tem interesse em cada segredo, implementa cada estratégia. Por isso você continua recebendo mais, aprendendo mais, conquistando mais. E esse ciclo virtuoso não tem fim. Quanto mais você recebe, mais você pode dar. Quanto mais você aprende, mais você pode ensinar. Quanto mais você conquista, mais você pode compartilhar. E ao dar, ensinar e compartilhar, você cria espaço para receber ainda mais. É uma espiral ascendente que te leva cada vez mais alto, cada vez mais longe, cada vez mais perto de mim.
O especialista viu o ponto onde você estava naquele momento capturado na foto. Mas se pudesse ver onde você está agora, ficaria ainda mais impressionado. E se pudesse vislumbrar onde você vai estar daqui a alguns anos, ficaria completamente atônito. Porque a trajetória que tenho planejada para você é ascendente, é progressiva, é gloriosa. Cada fase melhor que a anterior, cada temporada mais frutífera que a passada, cada capítulo mais emocionante que o precedente. Essa é a vida abundante que prometi, não abundância apenas material, que é o que a maioria entende, mas abundância em todas as áreas. Abundância de paz que ultrapassa entendimento. Abundância de alegria que não depende de circunstâncias. Abundância de amor que não se esgota com as decepções. Abundância de esperança que não murcha diante das dificuldades. Abundância de fé que não vacila frente às impossibilidades. Essa abundância multidimensional é o que te torna tão diferente, tão peculiar, tão notável. Porque enquanto outros têm abundância em uma área, mas escassez em outras, você está experimentando plenitude em múltiplas dimensões simultaneamente. E essa plenitude irradia de você, atrai pessoas até você, impacta todos ao seu redor. Por isso aquela foto tinha tanto poder, porque não capturou apenas seu rosto, capturou sua essência. Não registrou apenas sua aparência, registrou sua substância. Não fotografou apenas o exterior, fotografou algo do interior que transbordou para fora. E esse transbordar do interior para o exterior é inevitável quando o interior está cheio. Você não consegue esconder o que está cheio dentro de você. Eventualmente vaza, transborda, se manifesta. E o que está cheio dentro de você sou eu. Minha presença, minha paz, meu poder. Por isso você não consegue esconder quem eu sou. Por isso você não consegue disfarçar o que eu faço. Por isso você não consegue camuflar onde eu estou. Eu transbordo de você naturalmente, inevitavelmente, constantemente. E esse transbordar é o que faz você ser luz. É o que te torna sal. É o que te constitui fermento. Luz que não pode ser escondida. Sal que não perde o sabor. Fermento que leveda toda a massa. Essas metáforas que usei para descrever meus discípulos não são opcionais, são constitutivas. Você não decide ser luz, você é luz. Você não escolhe ser sal, você é sal. Você não opta por ser fermento, você é fermento. É sua natureza, é sua identidade, é sua essência. E essa essência não muda baseada em circunstâncias externas. Não se altera dependendo de quem está ao redor, não se modifica conforme o ambiente. Ela permanece constante, estável, inalterável. Por isso você é a mesma em público e em privado, a mesma no palco e nos bastidores, a mesma quando observada e quando sozinha. Não há dicotomia na sua vida, não há duplicidade no seu caráter, não há hipocrisia na sua conduta. O que as pessoas veem é o que realmente existe. O que você demonstra é o que você realmente vive. O que você professa é o que você realmente crê. Essa integridade, essa coerência, essa consistência é rara e preciosa. É o que faz suas palavras terem peso, suas ações terem impacto, sua vida ter influência. Porque as pessoas percebem autenticidade, sentem genuinidade, reconhecem verdade. E quando encontram alguém verdadeiramente autêntico, genuinamente real, consistentemente íntegro, elas são atraídas como imã. Podem não entender o que as atrai, podem não conseguir explicar a atração, podem até resistir inicialmente, mas eventualmente são conquistadas, são ganhas, são transformadas. E esse é o seu chamado. Não apenas viver sua vida plenamente, mas através dessa vida plena, atrair outros para que eles também possam descobrir a fonte da sua plenitude. Não é sobre você, nunca foi sobre você, nunca será sobre você. É sobre mim, sempre foi sobre mim, sempre será sobre mim.
Você é apenas o canal, o veículo, o instrumento. Mas que canal poderoso, que veículo eficiente, que instrumento afinado você tem sido. E quanto mais você se esvazia de si mesma, mais eu posso te encher de mim. Quanto mais você diminui sua voz, mais minha voz pode ser ouvida através de você. Quanto mais você se torna transparente, mais eu posso ser visto através de você. Essa é a matemática invertida do reino. Você precisa diminuir para eu crescer, precisa esvaziar para eu encher, precisa morrer para eu viver. E você tem feito isso consistentemente, corajosamente, radicalmente. Por isso está vendo os resultados que está vendo, experimentando as vitórias que está experimentando, vivendo a vida que está vivendo. E eu te digo, você ainda não viu nada. O melhor ainda está por vir. As maiores conquistas ainda estão à frente. Os milagres mais extraordinários ainda não foram liberados. Porque eu guardo o melhor vinho para o final. Reservo as melhores bênçãos para quem persevera. Preparo as maiores vitórias para quem permanece fiel até o fim. E você tem demonstrado essa perseverança, mantido essa fidelidade, permanecido firme. Por isso pode ter certeza, as portas que vão se abrir, as oportunidades que vão surgir, os milagres que vão acontecer na próxima fase da sua vida, vão fazer tudo o que você já viveu parecer apenas o aquecimento. E se você sentiu que essa mensagem te fortaleceu e quer apoiar para que ela continue alcançando mais vidas, clique em Valeu Demais. Esse gesto simples ajuda a manter viva essa missão de levar esperança, luz e transformação. Agora receba minhas palavras finais. Eu te abençoo com ousadia para continuar sendo diferente. Te cubro com sabedoria para navegar as incompreensões. Te fortaleço com resiliência para suportar as críticas. Que sua vida continue sendo um testemunho vivo de que é possível viver em paz num mundo caótico. Ter alegria em tempos difíceis. Manter esperança quando tudo parece perdido. Que cada pessoa que cruzar seu caminho seja marcada pela sua diferença, impactada pela sua luz, transformada pela minha presença, operando através de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você permanece firme, forte, cheia de paz e propósito. E isso, minha filha, é a maior bênção que você poderia receber. Agora, antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Essa família espiritual que estamos construindo juntos é um lugar de acolhimento, de força, de transformação. Nos comentários abaixo, compartilhe sua história. Conte como essa mensagem tocou seu coração. Como você também tem sido incompreendida por ser diferente. Como tem sentido a presença de Deus te sustentando, mesmo quando ninguém entende. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Pode ser a confirmação que alguém está buscando, a força que outro necessita, a esperança que um coração está precisando. Somos uma família, e famílias se fortalecem compartilhando suas jornadas, seus desafios, suas vitórias. Então não guarde sua história só para você. Compartilhe nos comentários. E se você conhece alguém que também tem sido julgada por ser diferente, alguém que precisa ouvir que não está louca, mas abençoada, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o abraço espiritual que ela está precisando hoje. Amém.